Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais um culto que vamos estar oferecendo a Deus nesse momento. Estaremos gravando para também abençoar a vida dos irmãos, amém? Então vamos estar orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, glorificamos o teu santo nome, te exaltamos, Senhor, te engrandecemos, declaramos, ó Deus, que tu és um Deus tremendo e que não há outro Deus além de ti, Pai, que a igreja não reconhece outro Deus além de ti, Senhor, e que seja feita, Pai, a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu, Senhor. A nossa vida, o nosso coração está em tuas mãos, Pai. Nesse momento, peço a Ti que nos perdoe todos os nossos pecados e tudo aquilo que desagradamos a Ti, que o Senhor venha nos perdoar em nome de Jesus Cristo, Pai. E nos ajudar, Senhor, a oferecermos a Ti, nesse momento, um culto com integridade, com pureza de coração, Senhor. É o que Te pedimos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Luzia, com a palavra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa Amém. Noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja reinando em cada lar. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em João 8. Oito, 12. Amém. Amém? Só o versículo 12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém. Glória a Deus. Amém? Obrigado, Jesus é a Senhor. nossa luz. Glória a Jesus. Jesus é a nossa esperança. Amém. Jesus é a nossa vida. Obrigado, Deus. A nossa alegria Aleluia. Está somente no Senhor. Glória a Deus. Ele é a nossa luz. Amém, Jesus. Alumia Obrigado. os nossos passos, nossos Glória caminhos. Em nome de Jesus. Amém, Amém. irmãos? Amém. Obrigada, Glória a Deus. Jesus. Muito obrigada. Vamos louvar o Senhor com o hino 3 da harpa cristã. Obrigado, Jesus. Amém? Amém. Plena paz e santo gozo tem te, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória! Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória! Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é o meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória! Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é o meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei.
glória. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é o meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, aleluia. Glória a Deus, seja louvado. Glória a Deus. Toda Tu és o honra, nosso toda Rei, glória. Senhor. Tu és o Rei da Glória a glória. Jesus. Tu és o Rei da Obrigado. glória, Senhor dos Glória a exércitos. Deus. É o nome do Senhor. Aleluia. Muito obrigada, Obrigado, Senhor. Senhor. Muito Deus obrigada. Obrigado, Deus. Tu és maravilhoso, Senhor, e nós te adoramos, Amém, Senhor. Glória a Jesus. E entregamos a nossa adoração, a nossa vida a Ti, Senhor. Amém. Continua cuidando de nós. Glória a Em Deus. nome de Jesus. Amém. Amém. Glória. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Ai, Senhor. Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, adoramos ainda o nome cantei do mais ou Senhor. Tu és grande, Já li várias digno vezes. de todo louvor, de toda adoração. O Senhor é bom, digno de ser adorado, de ser exaltado. Glória a Jesus. Não é para se exaltar, gente, é só para glorificar a Deus. O importante é adorar o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Bom, vamos abrir nossas Bíblias, vamos meditar na palavra do Senhor. Nesse tempo difícil, né, de muita dificuldade, mais um tema assim bem propício para nós estarmos estudando, aprendendo da palavra do Senhor. Eu intitulei assim, o amor e a justiça de Deus, né? Como que pode combinar amor com justiça de Deus, né? Porque se Deus é justo e nós somos pecadores, né, nós teríamos que ser condenados pela justiça. Mas aí entra o amor de Deus, amém? Então vamos aprender a respeito desse assunto, vamos tentar encaixar esses dois atributos de Deus, né? O amor e a justiça de Deus, amém? Êxodo, capítulo 34, versículo 6 e 7, Êxodo 34, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Êxodo 34, versículos 6 e 7, fala assim, ó. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou. O Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em benevolência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e as transgressões e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, glorificamos o teu santo nome, te exaltamos, ó Deus, e te engrandecemos. Pai amado, tu és um Deus maravilhoso, Senhor, nesse momento de culto, de adoração a ti, Pai. Agora nós estamos aqui abrindo o coração para recebermos a tua palavra, Senhor. É nessa hora que o Espírito se alimenta, quando Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, nesse momento, nós precisamos alimentar o nosso espírito com a palavra que vem da boca de Deus. Santo Deus, derrama da tua unção, da tua autoridade, e desde já, Senhor, entrego a ti todo o crédito, toda a honra, toda a glória, e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmão, é uma coisa tremenda, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para os irmãos bem forte, bem pesado. Se uma criança, né, foi abusada e torturada e morta, e aí o assassino foi preso, porém o juiz, muito misericordioso e bondoso, né, solta o assassino sem nenhuma punição. O que pensaríamos desse juiz? Que o juiz foi injusto e que o assassino não merecia ser perdoado, não é isso? O que você ia pensar
desse juiz, você viu, você soube aqui, ou foi um parente seu, ou foi um vizinho, ou foi um amigo, né? Uma criança foi abusada e morta, e descobriram e prenderam o assassino, e daqui a pouco você vê o assassino andando na rua, o juiz liberou ele sem nenhuma pena, nada para cumprir. O que nós vamos achar desse juiz? Isso nós temos visto aqui no nosso sistema judiciário, não é verdade? O camarada é preso cheio de prova, praticamente filmado em cima da situação. Aí quando chega lá no Supremo, o juiz corrupto, manda soltar aquele homem que está cheio de prova contra ele, até mesmo testemunhal, prova de filmada, né, gravada, como nós vimos na televisão. Praticamente todos eles estão soltos. Igual agora nós estamos aí no meio de uma pandemia, nós estamos vendo a injustiça dos homens mal, nós estamos vendo até os valores sendo invertidos, dando-se ordem para prender homem, cidadão de bem, e mandando que o cidadão de bem fique em casa, né? Nós temos que ficar em casa para não ser contaminado, para não contaminar ninguém. No entanto, mandaram soltar alguns detentos, alguns presos perigosos até. Não sei quantos mil presos foram soltos. Alguns até já voltaram à prática do crime, já cometeram crimes na sua área. Então, que juiz é esse, né? Então, quando isso acontece, mas quando se trata de Deus, Deus ele nos justifica, tá? O que Deus faz é nos justificar. Justificar é tornar justo e não inocente, não é verdade? Ele nos justifica, ele não nos inocenta, ele vai nos justificar. Ou seja, o que é justificado? Alguém pagou por você. Você é pecador, você merece ser preso, você merece receber o mal, mas alguém pagou a dívida para você. Então você não é inocente, de fato você tem culpa, mas alguém quis te abençoar e pagou essa dívida para você. No caso aqui de Deus, nós vamos aprender como é que é feito isso. Porque ele nos justifica quando perdoa os nossos pecados. Quer dizer, se Deus perdoou os seus pecados, você está apto para ir para o céu. Que quem é que vai para o céu? Quem não tem pecado. Sem a santificação ninguém verá Deus, o apóstolo Paulo disse. E o que é uma pessoa santificada? Uma pessoa sem pecado. Não é sem pecado porque ele não pecou. No nosso caso é sem pecado porque Deus tirou o nosso pecado através de Jesus Cristo. Então nós somos aptos para ir para o céu. Então, quando Deus nos justifica, então nós dizemos que ele é amor. Amém? Quando o juiz libera aquele malfeitor, a gente fala que o juiz não procedeu correto. Mas quando é Deus, a gente diz que Deus é amor. Bom, vamos lá. Então Deus nos justifica. Porém, se ele é amor, irmãos, e se ele é amor porque perdoa, então ele não é justo, porque todo pecado merece ser punido. Amém? Se ele é amor, porque perdoa. Mas aí se ele perdoou, se ele colocou o amor à frente, ele deixou de ser justo. Porque na verdade nós merecíamos sermos punidos. Você merecia ser punido. O homem merece ir para o inferno, não merece ir para o céu. Não merece ser salvo. Bom, vamos esmiuçar isso um pouco mais para a gente ver o que a gente entende. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel 18, versículo de número 4, diz assim: eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então olha só, Deus tem direito sobre todas as almas. Ele disse aqui, ó, a alma, todas as almas, tanto a do Pai como a do Filho, pertence a Ele. O Pai pode dizer, não, mas é meu filho. Não, essa alma pertence a Deus.
Inclusive você pertence a Deus, você que é pai, ou você que é mãe. Toda alma pertence a Deus. Às vezes, nós achamos que, não, mas eu sou dono da minha vida. Não, você está vivendo uma vida, é como se fosse emprestada. A vida pertence a Jesus Cristo. Então é para você usar do modo certo, do modo correto, do modo que agrada ao dono da vida. Senão você vai ter dificuldade quando retornar para o Senhor, quando o Espírito retornar para o Senhor. Então todas as almas pertencem a Deus, tanto a do Pai como a do Filho. Agora, a alma que pecar, essa morrerá. Isso é justiça de Deus. Ele fez você para que tenha vida, né? Mas se você resolve pecar, resolve desobedecer, resolve viver de forma a desagradar a Deus, morrerá. Foi o que aconteceu com Adão no paraíso. Pecou, foi banido do paraíso. Foi feito para viver no paraíso e habitar, e assim a morte entrou no mundo. Por causa de quê? Do pecado. Então toda alma que pecar, essa morrerá. Agora, do versículo 5 até o 31, depois os irmãos lê com paciência, para mim não perder muito tempo, o Senhor vai deixando claro aqui, ó, como é que se vive, né? Vivo eu, diz o Senhor no capítulo 3, no capítulo 5, ó, sendo, pois, o homem justo, praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes. Então Deus vai explicando o que o homem tem que fazer para agradar a ele. E que se você cumprir aquela determinação toda, você vai ser abençoado, vai viver bem nessa terra, vai ter a aprovação de Deus. Agora, se você viver de forma a desagradar, a desobedecer toda essa linha aqui que Deus disse, aí você vai morrer. Espiritualmente vai morrer. Porque toda alma que pecar, essa morrerá. E a morte, irmãos, espiritual, ela começa aqui. Um homem afastado de Deus, ele já é um morto espiritual, e quando ele sair desse corpo, ele já vai continuar morto. Aí vai ser lançado onde ele tem que ser lançado. Agora, da mesma forma, um que vive hoje, que creu em Jesus Cristo e aceitou Jesus em suas vidas, ele já vive hoje a vida eterna. Ele já está vivendo na presença de Deus, e aí quando ele sair desse corpo, continua a vida na eternidade. Amém? Para o Espírito, porque o corpo volta ao pó. Então, o que acontece? Deus, entre o versículo 5 e o 31, Deus deixa claro o modo de vida santo que agrada a Ele. E as consequências para os que desobedecem. Os que agradar vão ter vida, e os que desagradar vão ter morte. Assim como Ele falou para Israel, né? Olha, eu estou colocando dentro de vós dois caminhos, um de vida e um de morte. Se você for pelo caminho de vida, vai ter vida. Se for pelo caminho de morte, vai ter morte. Simples assim, você escolhe o caminho. Deus já determinou o que acontece no fim do caminho. Aí é uma questão de você acreditar em Deus ou não. Você fala, não, Deus não vai fazer isso não, Deus é bonzinho. Quando chegar no final do caminho não vai ter morte nada, vai ter vida. E entrar pelo caminho de morte com esse pensamento, você não está crendo em Deus, você não é digno de receber vida no final. Você é digno de receber morte, você não creu no Deus poderoso, no dono do caminho, que fez o caminho. Ele fez, ele falou, ele não mente. E é fiel. E você não crê, então você está duvidando do poderoso Deus. Então, a consequência aí o irmão lê em casa com calma, do versículo Ezequiel 18, versículo 4 até o 31, né? Aí se nós formos ao Salmo de número 5, versículo 5, Salmos 5, versículo 5, diz assim, ó, Salmos 5, 5, ó, os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Então quer dizer, Deus odeia todos que praticam a maldade. Quem são os loucos? São os sem entendimento, que acham, não, os loucos não pararão à sua vista, ou seja, os loucos não tem como impedir. O louco na Bíblia é a pessoa sem entendimento. O louco não tem como impedir a vista de Deus
de ver o que eles estão fazendo. Não tem como impedir. Ninguém tem como se esconder de Deus. O seu caminho, os seus pensamentos, os desejos do seu coração, as suas atitudes, tudo que tu faz, as ocultas, tudo Deus está presente, irmãos. O cristão tem que aprender isso. Porque se você é um cristão que costuma ter alguma prática escondido da igreja, fora da igreja, você está brincando com Deus, porque o Deus que você serve não serve para mim, porque você consegue se esconder dele. O verdadeiro Deus, ninguém consegue se esconder dele. Então, é uma falta de entendimento. Então, não adianta. Deus odeia o que pratica a maldade, o mal. Voltando aí no livro de Salmos, no Salmos de número 53. Salmo 53, versículo 3. Diz assim, ó: desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não, nenhum sequer. Se lamentando. Não há quem faça o bem, irmãos. Não há um sequer. Então não havia meio de Deus salvar, de socorrer ninguém. Uma certa feita ele ia matar todo mundo, mas por causa de Noé, ele não matou. Ele ia exterminar o povo de Israel, mas por causa para fazer um outro povo, por causa da intercessão de Moisés, também não fez. E agora ele diz que não há ninguém, irmãos. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Então quem é digno de ser salvo? Quem é merecedor de ser salvo? Se desviaram todos, diz o salmista. Não ficou ninguém de fora. Todos se fizeram imundo. O que é imundo? É cheio de pecado, ou seja, contaminado. Em vez de se santificar, se contaminaram. Não podem chegar na presença. O homem imundo não pode chegar na presença de Deus. Quando você vê lá no Velho Testamento aquelas aplicações todas, que o homem não podia tocar na cova e tal, nem na mulher naqueles dias, porque ficava imundo, isso aí é uma aplicação de santidade. Que uma pessoa imunda não vai poder viver com Deus. E aí Deus está se lamentando, todos ficaram imundos, como é que eu vou fazer? Todo mundo imundo, Deus fez a humanidade, Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, e agora não tem um povo para habitar com ele. Porque todos estão imundos. Não há sequer um. Tivesse um, como ele achou Noé, mas não achava nenhum. No livro de Provérbios 17, Provérbios 17, 15, diz assim, ó: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, o que justifica o ímpio e condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Uma pessoa que inocenta um camarada que pecador, igual no caso desse juiz, né, que nós falamos aqui. Aí ele entrou aqui agora nesse provérbio, ó. Inocentou o assassino, soltou. Essa pessoa não está agradando a Deus. Vai pagar por isso. Da mesma forma que eles estão condenando, igual nós estamos vendo aí, condenando as pessoas justas, porque a pessoa está pedindo o seu direito, está pedindo a sua necessidade, e está havendo condenação para isso. Essas pessoas também vão responder diante de Deus. Eles não são Deus. Porque Deus, quando nos perdoa, nós vamos chegar lá ainda. Ele tem um motivo, né? Agora, o homem não pode fazer isso. É condenar um inocente e inocentar um culpado. Agora, em João
3,16, os irmãos conhecem o texto, né? A gente pode até abrir para lermos, que é muito gostoso, né? Todos conhecem. Vamos ler só para... Diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, o que acontece aqui? O amor de Deus é de tal maneira. Aqui já começa o amor de Deus a fazer uma diferença. Aqui o amor é citado um amor que não tem medida, que não tem como se medir. E esse amor ainda vai ser maior, passa a ser maior do que a justiça de Deus. O amor passou a ser maior. Ele nos amou de tal maneira. Eu vou levar quem? Todo mundo pecou, todo mundo injusto, não tem um sequer que se salva. Aí o que ele faz? Envia o seu único filho. Unigênito é único, é primogênito e único. Unigênito. Ele só tem esse filho nascido dele. Enviou esse filho para morrer por nós, para ser sacrificado por nós, porque era preciso um derramamento de sangue. Assim como ele deixou de matar Adão lá no paraíso, sacrificando um animal para tirar a pele, para encobrir o pecado de Adão, a vergonha de Adão, agora ele vai sacrificar o filho dele, não para encobrir, porque desde Adão até então, os pecados são encobertos por sacrifício de sangue. Mas em Jesus Cristo, não é mais encoberto, mas é totalmente lavado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de tudo que cometemos. Porque sem isso, filho, não ia ter ninguém no céu. Nem os que passaram depois de Cristo. Ah, não, mas Davi não vai estar lá. Não, Davi só vai estar no céu por causa da obra expiatória de Jesus Cristo, filho. Mas Jesus não é um descendente de Davi? Pois é, ficou aguardando lá a obra que Jesus ainda ia fazer. Aguardando. Como estão até hoje para o arrebatamento da igreja. Amém? Vai haver um arrebatamento da igreja porque Jesus Cristo foi enviado. Senão não ia ter jeito. Então aqui a gente já começa a ver o amor de Deus, que deu, irmãos, o seu filho, o seu unigênito filho. Ele deu, ele não emprestou. O texto diz deu. Ele deu o seu filho. De forma que na hora que Jesus passou por tudo que teve que passar, ele não tomou de volta. Foi dado para ser o Cordeiro de Deus. Foi dado para ser oferecido em sacrifício. Como Davi, lembra? Davi queria fazer um sacrifício, e aí um camarada, me fugiu o nome dele agora, ofereceu todo o sacrifício, todos os holocaustos. Aí Davi, não, senhor, eu quero pagar por esse holocausto, porque eu não vou oferecer ao senhor um sacrifício que não me custe nada. Pois é, em Jesus Cristo não teve como nós pagarmos, porque não tem um preço. O preço é altíssimo. Preço tem, mas é altíssimo. Não tem, assim como não tem, assim como o amor de Deus é de tal maneira e não tem como se medir, o valor do sacrifício de Jesus Cristo também não pode ser medido. É imenso. Alcança todo pecador na face da terra, os que já morreram, os que vivem presente e os que ainda vão viver. O sacrifício de Jesus alcança lá em Adão. Sabe o Adão, primeiro homem, vai ser salvo por causa de Jesus Cristo. Glória a Deus. Sem Jesus não haveria salvação para ninguém, nem para Adão, nem para Moisés, para ninguém. Agora, de tal maneira ele deu o seu Filho unigênito para dar vida eterna aos que crerem. Olha só, porque na verdade nós estamos naquele texto de Ezequiel.
nós íamos morrer. Nós já nascemos condenados à morte pela nossa obediência, né? Mas Deus é bom, porque Deus, ele não cumpre de imediato. Deus é longânimo. Aonde é que você começa a ver o amor de Deus? Na espera, aguardando, ele não aplica, ele espera uma posição nossa, um arrependimento, uma crença nossa em Jesus Cristo. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, Romanos 5, versículo 8, diz assim, Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só, o amor de Deus, irmãos, é você amar alguém. Olha como o amor de Deus é grande. O amor de Deus é tão grande, sem limite, que ele nos amou quando nós ainda estávamos em pecado. É diferente do amor do homem. Nós queremos amar quando estão fazendo alguma coisa boa para a gente, quando estão agradando a gente, né? O juiz, por exemplo, que soltou o marginal, a gente já quer condenar ele. Mas Deus, olha só, o texto diz que ele nos amou quando ainda estávamos em pecado. Ele não falou assim, quando esse camarada se arrepender, eu vou amar ele. Não. E o amor de Deus não vai ser provado, ele já foi provado. Deus já provou o amor dele por você, filho. Não, mas se Deus me der isso é porque ele me ama. Se Deus fazer isso é porque ele me ama. Ele não precisa fazer mais isso. Ele já mostrou para você que te ama, te dando a salvação, filho. As outras coisas é consequência da obediência, da nossa busca, do nosso empenho. Agora, a salvação, nós precisamos do amor de Deus, porque senão não tinha um salvo sequer. Ele já provou, quando ainda éramos pecadores. Ele não esperou você se arrepender para te amar, não. Ele já ama toda a humanidade. É onde aqui cai por terra esse negócio de predestinação, porque Deus ama toda a humanidade. Toda a humanidade. Todos têm a oportunidade. O sacrifício de Jesus é por toda a humanidade. Pelos que já nasceram antes, pelos que estão hoje vivos e ainda por aqueles que ainda vão nascer. E ainda vão cometer pecados. Porque o homem já nasce pecador. Você vai, não, mas e se nascer um homem que não vai cometer pecado? Duvido. Só teve Jesus Cristo. Os que ainda vão nascer vão cometer pecado. Vão precisar de Jesus para ser salvo. Não tem outro caminho. Agora, nós estamos vendo aqui agora o amor de Deus, né? Ele falou do juízo, se comer, se fizer, se os altos, comendo os altos, se desobedecer, vai ser morto. Mas agora, por causa do amor, ele enviou Jesus Cristo, manifestando o seu amor. Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, versículo 34. Olha só, irmão. Olha uma expressão do amor de Deus agora, hein? Para a sua vida. Olha só. Marcos 15, 34. É a hora nona. Jesus exclamou com grande voz, quer dizer, todo mundo ouviu, dizendo: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Ele desamparou o filho dele, aonde eu disse para você, ele deu. Ele não emprestou, ele desamparou. Você fica remungando, porque eu estou doente, porque eu estou sem dinheiro, porque onde está Deus, onde está não sei o quê, as pessoas falam onde está o seu Deus. Meu irmão, o amor de Deus foi provado quando ele abandonou o próprio filho na cruz por nós. Jesus disse isso. Aí talvez uma pessoa lê isso aqui, não entende a Bíblia toda.
E acha que Deus é mau, Deus é ruim, abandonou o próprio filho, mas porque era preciso. Era preciso Jesus sofrer tudo aquilo por nós, não por ele, por nós. Senão não havia salvação para nós. Mas assim como Abraão sabia que Deus tinha poder para ressuscitar Isaac se ele tivesse oferecido o sacrifício, da mesma forma Deus sabia que ia ressuscitar o seu filho. Mas na hora da dor, do aperto, onde vamos reclamar, Deus se calou, filho. Abandonou, cadê Deus? Cadê? Pai, por que me abandonou aqui? Eu estou sozinho, cadê o meu pai? Por amor a nós, irmãos. Por amor a nós, esse fato aconteceu, literalmente. Porque nos amou primeiro. E pior de tudo é que não tinha um santo sequer. Ninguém era merecedor. Aliás, se todos fossem santos, se houvesse como ser salvo, só se santificando, se ninguém se contaminasse, Jesus não precisaria ter passado pelo que passou, irmãos. Não ia precisar de sacrifício. Precisou porque nós pecamos, porque nós erramos o caminho, entramos pelo caminho de morte. A humanidade entrou pelo caminho de morte. Voltando ao texto de Romanos, capítulo 6, Romanos 6, versículo de número 23, diz assim, ó, Romanos 6, 23, ó. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que Ele é nosso Senhor? Porque nós somos dele, por direito de tudo, de existência, de tudo, e de salvação, pelo preço que Ele pagou por nós, e pela criação, porque nós procedemos dele. Então, através de Jesus, quer dizer, o salário do pecado é a morte, nós já somos assalariados, nós recebemos pelo que praticamos, e não há ninguém digno de receber o salário de salvação, salário de vida eterna. Toda a humanidade recebe o salário de morte, mas por causa de Jesus, mas pelo preço que Jesus pagou, quer dizer, Paulo falou que nós recebemos gratuitamente. Você, eu, recebemos gratuitamente, mas Jesus Cristo pagou um preço altíssimo, e o Pai também. Já pensou como que estava o coração do Senhor nosso Deus naquele momento, fazendo aquilo com o filho dele, aquelas coisas todas, aquela tortura, aquele escárnio, aquilo tudo, e se fosse um de nós, né, já mandava um terremoto, já matava tudo. Tendo o poder que Deus tem, se está contigo esse poder, nós já tinha resolvido. Como hoje também. Nós vimos aí, pouco antes do carnaval, até mesmo no carnaval, a zombaria a respeito da obra de Deus, a respeito do que Jesus Cristo fez. Por isso que é duro você ver um escárnio a respeito de Jesus Cristo, sabendo o preço que Ele pagou por nós. O mundo é perverso, irmãos. O mundo é mau. O mundo jaz no maligno. Ou seja, está morto espiritualmente, juntamente com o maligno, ou por causa do maligno, né, que causou tudo isso. Agora, recebemos gratuitamente, mas para Deus teve um preço, para Jesus também. Então, irmão, Deus perdoa todos os pecados, mas Ele não inocenta a culpa, o culpado. Você sempre vai saber que você é culpado. Você não pode vestir a capa do merecimento, do mérito, de achar que tem mérito, de achar que é merecedor, porque não é. Todos são culpados. Na verdade, nós vamos receber o perdão. Perdoar não é inocentar. Perdoar é exatamente isso. Se você não fosse culpado, não precisava de perdão. Dá perdão para quem esse cara não é culpado?
Agora, se somos culpados, então precisamos do perdão, senão nós vamos ser sentenciados segundo a justiça de Deus, que é a morte, como Deus falou lá em Ezequiel, é morte. E morte eterna, filho. Então, olha só, o livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, diz assim, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados, para que sejam apagados os vossos pecados. Não é encoberto, não, é apagado. Olha só, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aqui, irmãos, nós vemos aqui uma palavra-chave. Uma palavra-chave, porque não faz sentido perdoar alguém, né? Não faz sentido perdoar quem não quer se arrepender de seus pecados. Amém? Então, aqui também é uma palavra-chave. Você precisa se converter para ter os seus... Se converter é isso, você estava na prática do pecado, você se arrependeu e passou a praticar o que é bom, por causa de Cristo Jesus. Você creu em Jesus, você tem os seus pecados, se converteu a Jesus, os seus pecados são apagados. Os nossos pecados são apagados. Agora, se não se arrepender, não tem conversão. Sem arrependimento não tem conversão. Como que você vai perdoar alguém que não se arrependeu? Jesus vai dizer, não, eu te perdoo. Aí o camarada continua fazendo a mesma coisa. Ele não se arrependeu. Então, olha, e arrependimento, irmãos, é exatamente o prazo que Deus dá para nós. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Ou seja, a misericórdia vem de quê? Vem do grande amor de Deus, que não nos sentencia rápido. Ele tem misericórdia, ele aguarda, ele é longânimo. Ele espera o homem se arrepender. Agora, se chegar o tempo instituído por ele, porque ele tem tudo determinado, e aí você não se arrependeu, chegou à morte sem se arrepender, sabe qual é o seu tempo que você tem para se arrepender e ser salvo em Jesus Cristo? Até que você tenha fôlego de vida. Se morreu, já era. E como morte é uma coisa que a gente não sabe se vai acordar amanhã, porque de dia você pode vigiar. Ah, não vou passar na frente daquele carro, senão vou morrer atropelado. Ah, não vou ali, senão vou morrer de tiro. Mas e quando você está dormindo? Como é que você controla isso? Desligou tudo, dormiu. Como é que você sabe que vai acordar? Então o prazo é esse, você não sabe. Amém? Então sem arrependimento não tem perdão de pecado. Então a palavra-chave é o arrependimento. Aí entra. Agora, por que tem o arrependimento? Porque Deus deu prazo para nós, senão não tinha como. Deus podia fulminar a gente depois do pecado. Mas quanto tempo as pessoas ficam aí no pecado? Lembra de Davi? Ficou lá na prática do pecado um tempão, até que Deus enviou alguém com a palavra para ele, o profeta Natan, e ele se arrependeu? Mas antes estava lá na prática, cauterizado, achando que estava tudo bem. Às vezes a gente acha que está agradando a Deus, às vezes a gente está dentro da igreja e acha que está agradando a Deus, e não está. Davi continuava temente a Deus. Ele não passou a adorar outros deuses por causa do pecado, não. Só que aquele pecado ia ser cobrado dele se ele não se arrepende, filho. Se ele não se arrepende, ele ia para o inferno, pensando que estava agradando a Deus. Mas aí Deus enviou a sua palavra. É o que faz conosco nessa noite, filho. O Senhor envia a sua palavra para que você seja alertado. Você está agradando a Deus, você está seguindo a palavra de Jesus Cristo, você se arrependeu dos seus pecados, do que você pensou ontem, do que você praticou, do que você falou, e está procurando andar em santidade. A palavra nos chama ao arrependimento. E para encerrar, nós vamos ler o texto de Ezequiel. Ezequiel 18, 32, né? Que diz assim, ó: porque não tenho prazer na morte do que morre,
diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Então Deus falou que Ele não tem prazer que você morra sem antes ter se convertido. É onde alguns falam assim, o pessoal que prega negócio de predestinação fala assim, Deus não tem prazer na morte do ímpio, ou fez o ímpio por dia mal. E é verdade, o ímpio foi feito por dia mal. Nós fomos feitos por dia mal. Mas se nos arrependermos, não somos mais ímpios. Se você se converter antes de morrer, Deus vai ter prazer na sua morte, porque você vai para o céu. Ele tem prazer nos que vão para o céu. Deus amou o mundo de tal maneira, irmãos, que o prazer dele é quando morre um santo dele. Não quando morre um homem em pecado. Porque o homem em pecado está indo para o inferno. E Deus queria que ele fosse para o céu. Jesus Cristo morreu por aquela pessoa que está indo para o inferno. Mas ela não creu, não se converteu, não recebeu o perdão. Por que não recebeu o perdão? Porque não se arrependeu dos seus pecados. Não creu em Jesus Cristo. Então, irmão, Deus não tem prazer na morte do que morre. Então, resumindo aqui o texto, né, que nós estudamos hoje, Deus diz que não tem prazer na morte do que morre. Resumindo, o amor de Deus é maior do que a justiça. Deus não faz questão de fazer justiça. Se ele fosse fazer justiça, íamos todos para o inferno. Mas ele praticou o amor para aguardar o arrependimento. É diferente do juiz que soltou o assassino da criança. Porque ele não se arrependeu. Agora, se ele se arrepende, Deus perdoa ele para a salvação eterna. Mas aqui para a terra ele teria que ser preso, teria que pagar a sua punição. Se for num país que tem pena de morte, teria até que morrer. Quando se for condenado à morte, morrer como o ladrão da cruz. Era todo mundo ali condenado à morte. Deus não tirou ninguém, a sentença de ninguém. Mas o ladrão que se arrependeu, Deus falou assim, hoje comigo estarás no paraíso. Estarás comigo hoje no paraíso. Olha só, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas o homem morreu na cruz. Ele não tirou a sentença. A consequência do pecado, coisas que nós fizemos, coisas que vão ter um preço, vai ter que pagar, fazer o quê? Amém? Mas Deus quer nos salvar, irmãos. Ele tem prazer na nossa salvação. Nos amou de tal maneira, o prazer dele é tão grande, o amor dele é incontável. Nós aprendemos isso hoje. E é maior do que a sua justiça. Agora, no final, se você não se arrepende, aí vai valer a justiça de Deus. Vai te lançar no inferno. Porque você não creu. Jesus Cristo falou, não veio para condenar o mundo. Mas quem não crê já está condenado. Porque ele veio para salvar os condenados. Mas se você não creu, não tem problema nenhum. Deus não vai te julgar, mas você já está julgado. Amém, irmãos? Então que Deus nos abençoe a todos. Que Ele nos dê força nesses momentos difíceis de pandemia. E que você que está me ouvindo, que vai estar ouvindo, vendo esse vídeo, né, que você possa abrir o seu coração para Deus, se arrepender dos seus pecados, aprender a conciliar essa separação do amor com a justiça de Deus. É diferente do homem, não é do mesmo jeito. É preciso haver o arrependimento. E arrependimento não é remorso. Remorso Judas tentou, mas não deu certo. Tem que haver arrependimento. Então que Deus ajude a todos, ajude a nossa nação a sair dessa situação, guarda a igreja dele por toda a terra, que estão passando por aperto, por dificuldade. A igreja está começando a ser perseguida, começando não, já é perseguida há muitos anos, mas agora está ficando mais claro, eles estão mais audaciosos. Então aqui no Brasil, onde nós temos direito de culto, está havendo perseguições. Como essa semana eu postei para os irmãos um grupo uma ordem aí, um grupo dos ateus entraram com um processo contra a igreja, contra o Bolsonaro, por ele fazer declarações de Deus, né? Mas o Estado é lá e que não sei o quê. Então eles estão se levantando contra. Então, irmãos, vamos orar, vamos estar na presença de Deus, orando pela nossa nação, não só pela nossa família, mas pelos nossos irmãos em Cristo no mundo inteiro. Amém? Que
Que Deus nos abençoe a todos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, glorificamos o teu santo nome, te exaltamos, Senhor, e te engrandecemos, Pai. Senhor, tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Obrigado, Pai, por ser o nosso Deus, Senhor. Porque nós somos beneficiados com esse amor de tal maneira que não há medida. Obrigado, Deus, pelo sacrifício que Jesus fez e pelo esforço, pelo seu amor manifesto em se calar naquele momento de dor, de cruz de Jesus Cristo, para nos salvar, porque senão não havia salvação para nós. Obrigado, Senhor. Peço que abençoe a cada ouvinte, abençoa, Senhor, a cada irmão. Ó Deus, peço a Ti, Pai, que repreenda esse mal, não deixe a igreja ser atingida, Senhor. Guarda as igrejas, Pai, guarda os irmãos, aqueles que são igrejas verdadeiras, que fazem parte do corpo de Cristo verdadeiro, Senhor, que o Senhor venha guardar, Pai, em nome de Jesus Cristo, a nossa família. Não deixe que nenhum mal nos afete, Senhor, nos atinja. Ó Deus, que o Senhor venha dar oportunidade para esses, ó Pai, que ainda não se arrependeram, que não entregaram as suas vidas a Ti ainda, Pai. Não deixa que essas pessoas morram na prática do pecado, não deixa que esses vírus peguem essas pessoas, Senhor. Melhor até seria pegar o já convertido, porque ele vai para o céu, do que tirar a vida de um desses que ainda não entregaram a Ti, Senhor. Porque aí o Senhor não vai ter prazer nessa morte. Abençoa-nos, ó Deus, o nosso entendimento. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Igreja amada, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja, desde agora e para todo sempre. E que a igreja que entendeu como separar a justiça e o amor de Deus, ou conciliar isso, diga amém. Amém. Que Deus nos abençoe a todos. Glória a Deus. Glória a Jesus.